nas epístolas lá de João, primeira epístola de João, que fica lá no finalzinho da Bíblia. Deixa aberto aí, 1 João capítulo 2. Nós vamos ler alguns textos nessa abordagem que nós vamos fazer aqui sobre vida eterna. Você sabe o que é a vida eterna? Vou perguntar talvez para todos aqui, cada um vai dizer que sabe. A Bíblia diz assim que o Pai e o Filho, eles têm a vida eterna presente em si. Será que nós temos a vida eterna presente em nós? Quando Jesus foi lá para ressuscitar Lázaro, e a irmã de Lázaro, Marta, correu para Jesus e disse assim: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus disse para ela: ele há de ressurgir. E ela, naquele diálogo com Jesus, disse assim: eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição que haverá no último dia. E Jesus disse para ela: Marta, se você crê, você verá a glória de Deus. Aquele que vive e crê, ainda que esteja morto, viverá. E todo que vive e crê em mim nunca morrerá, mesmo que morra. Ele estava falando de vida eterna. E a pergunta que eu fiz aqui: você tem a vida eterna presente em você? E quando nós falamos de vida eterna, eu queria falar de vida eterna nessa dimensão. Porque sempre quando nós pensamos na vida eterna, nós pensamos numa vida para outra dimensão, para um outro plano. Nós pensamos em vida eterna como um plano espiritual, não num plano físico. E hoje o Evangelho nos chama para viver eternamente. O Evangelho nos chama para viver eternamente, desde já. E quando eu falo de vida eterna, eu quero falar da vida eterna nessa dimensão, não noutra dimensão. Não da dimensão para além dessa vida. Porque nenhum de nós experimentou a vida eterna fora dessa dimensão. E hoje eu queria despertar vocês a experimentarem a vida eterna nesta dimensão. Experimentarem a eternidade. A palavra de Deus diz que Deus colocou a eternidade já no coração do homem. E ao sair daqui hoje você tem que ter essa noção do que é a vida eterna. Não só como um ensino de caderneta que você vai aprender e saber: eu sei, a vida eterna é isso. Não, mas para que você buscasse ter tanto o testemunho da vida eterna como a experiência da vida eterna em si. Aquele que não crê, ele não tem a vida eterna em si. O Pai, que é Deus, o Filho, que é Jesus, eles têm a vida eterna permanente em si. Primeiro ponto, você tem que acreditar na vida eterna partindo do ponto que nós temos ensinado para vocês. A partir de você crer na vida eterna e crer que há essa transcendência, porque a vida eterna é uma transcendência. Quando você entra no livro de Coríntios, que fala ali da morte e da ressurreição, no capítulo 15 de Coríntios, ele inicia dizendo e exortando
e ensinando que se você não crê na ressurreição, você é o mais infeliz dos homens. E eu estou dizendo para vocês, se nós não conhecermos nesta existência, neste plano, a vida eterna, como ela é de fato, nós seremos também os mais infelizes dos homens. Ter essa experiência da vida eterna, você tem que crer. Como eu ensinei para vocês, os saduceus, eles não criam em anjo, não criam em espírito, não criam em ressurreição, não criam em transcendência, não criam em vida eterna, eles não criam em nada. Porque tudo para eles era bobagem. Primeiro ponto, você não pode ser saduceu, você precisa crer que há uma vida eterna. E quando eu falo de vida eterna, é neste plano, é nesta existência. E é nisso que eu estou querendo aguçar o seu espírito, aguçar os seus sentidos, aguçar a sua alma a conhecer e ter essa experiência de vida. Assim como Jesus estava conversando com aquela mulher, que ela não compreendia que o próprio Jesus era a verdadeira vida que estava na frente dele. Eu sou a ressurreição e a própria vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Nós precisamos ter esta experiência. A vida que Jesus viveu aqui, e o que ele foi aqui, é a vida que eu preciso viver. Isso é eternidade. Cadê a primeira abertura do tema? O que é a eternidade? É a própria vida de Jesus. A vida que ele viveu aqui, a vida que eu preciso viver, é isso que é a eternidade. Começa pelo fato da aceitação da vida de Jesus em você. 1 João, texto que eu marquei para vocês, no capítulo 2, no versículo 24, permaneça em vós o que ouvistes, desde o princípio. E se em vós permanecer o que desde o princípio você ouviu, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. O quê? A vida eterna. Então, vida eterna é uma promessa de Deus. Vida eterna é uma promessa de Deus para nós. Tito capítulo 1, versículo 2 diz que o Deus que não mente prometeu a vida para nós, prometeu a vida eterna para nós. Na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então Deus prometeu a vida eterna. Deus não pode mentir. Ele disse que daria a vida eterna antes que houvesse mundo. E você vai começando a conhecer essa vida. Romanos capítulo 5, versículo 21 diz que o pecado reinou pela morte, mas a graça reinou pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo. Romanos 6, 23, o salário do pecado foi a morte, mas o dom gratuito de Deus foi o quê? A vida eterna. Então você vai vendo, a vida eterna é uma promessa, Deus prometeu e não pode mentir, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A vida eterna veio porque o pecado reina sobre a morte, mas a graça pela justiça mediante Cristo para a vida eterna reina também. E o preço do pecado foi a morte, mas a graça de Deus
trouxe o dom gratuito de Deus, que é a vida em Cristo Jesus. Estou apenas abordando o que é essa vida. 1 João 1:1. O que era desde o princípio, o que temos ouvidos e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, a palavra da vida, o próprio Logos de Deus, a vida de Deus, pela palavra. Versículo 2: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos. O quê? A vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. A vida eterna que estava com o Pai foi manifestada a nós. Eu comecei dizendo que a vida que Jesus viveu e foi aqui nessa terra é a vida que eu e você precisamos viver e ser. E que vida é essa? A vida de Jesus. E ele está dizendo aqui a vida eterna que estava com o Pai desde o princípio e se manifestou a nós, e nós temos visto essa vida e damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna que estava com o Pai. E o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós, para que vós igualmente mantenhais essa comunhão, uma comunhão de vida, irmãos, vida eterna nessa existência. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. A vida eterna se manifestou, a vida eterna que estava com o Pai. A vida eterna se manifestou, a vida eterna que estava com o Pai. Quando você vai lá para o livro do Evangelho de João, livro do Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, você está cansado de ouvir, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, a palavra era Deus, esse verbo é a palavra. Agora no versículo 4 ele diz assim: a vida estava nele, e a vida era a própria luz dos homens. Versículo 14, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. A vida estava nele, e esta vida se manifestou. Eu estou mostrando para vocês quem é a verdadeira vida. A vida eterna é Jesus Cristo. E essa vida se manifestou, habitou entre nós. Amados, nós não tínhamos noção alguma de quem era Deus. Deus jamais foi visto por ninguém. E Deus jamais será visto por alguém. Como é que eu tenho o conhecimento de Deus? Lá no Velho Testamento, Moisés quis ver a glória de Deus e ele não pôde ver Deus. Ele viu aquela luz na fenda da rocha. Mas nós tivemos a oportunidade e o testemunho de Jesus, que Ele era o próprio Deus encarnado nessa terra. Ninguém tinha noção de como era Deus. Ninguém tinha noção dos aspectos de Deus. Aqui no versículo 18, olha aí, 1:18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Enquanto você começa a olhar para a vida de Jesus, você vê a própria manifestação do Pai.
a própria manifestação da característica de Deus. A própria vida, a vida estava nele. Ele é a vida eterna de Deus, Jesus Cristo. E ele se fez carne, habitou entre nós, andou aqui, palmilhou nessa terra. Ninguém jamais viu, mas Jesus revelou o Pai para nós. Sobre o que nós estamos falando? Sobre vida eterna. A vida eterna é essa: que conheçam a Deus Pai e a Jesus, a quem Ele enviou. O que é a vida eterna? João 17:3. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vou repetir: a vida eterna é essa: conhecer a Deus, o único verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Mas ninguém jamais viu Deus. Mas o unigênito, a verdadeira vida que estava com Ele antes que houvesse mundo. Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive contigo antes que houvesse mundo. A vida eterna que tinha toda essa glória e tem essa glória antes que houvesse mundo. A vida eterna está em Jesus Cristo, em você conhecer a Deus através de Jesus Cristo. O único Deus verdadeiro se conhece através da manifestação de Cristo, porque a vida eterna se manifestou e a vida eterna está em Jesus. Aquilo que Jesus foi e viveu é aquilo que você precisa ser e viver. A vida que Jesus viveu e o que Ele foi é a vida eterna. A vida que Jesus viveu e o que Ele foi é a vida eterna. Quem é que quer a vida eterna? Então é a vida que Ele viveu e foi, é a vida que você precisa viver e ser. A vida dele em você é a própria vida eterna. Jesus não disse para aquela mulher: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Abre aí em João, capítulo 5, versículo 19. Evangelho de João. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que ele vir fazer o Pai. Porque tudo o que o Pai faz, o Filho também semelhantemente faz. Então Jesus é a própria imitação de Deus. O que é ter vida eterna? É imitar a Deus. Assim como Jesus fez o que o Pai fez, nós devemos fazer o que Jesus fez. Versículo 20. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. 1 João 4,9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Irmãos, não há vida em nós se nós não vivermos por meio de Cristo. Primeiro, ter vida eterna é imitar a Cristo, é imitar o que Ele fez. Agora aqui Ele está dizendo que nós precisamos viver por meio dEle. O que Ele foi, o que Ele viveu, nós precisamos ser e viver.
Ainda em 1 João capítulo 3, versículo 14. Olha só. Ainda seguindo nessa questão de você imitar o que Jesus fez, fazer o que Jesus fez, andar como Jesus andou. Olha esse versículo 14, está dizendo assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida. O que é passar da morte para a vida? É ter vida eterna. Mas como é que isso acontece? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. E aí eu repergunto agora, faço a pergunta de novo: você tem vida eterna? Versículo 15: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Então, odiar já é assassinar. Quem odeia, quem assassina seu irmão, quem não ama seu irmão, quem não ama a Deus através do próximo, não tem vida eterna permanente nele. Nós estamos aprofundando. Eu só estou pegando os textos e trazendo para vocês. É o que está escrito aqui, não é? Que aquele que odeia seu irmão é assassino. E o assassino não tem vida eterna em si. Versículo 16: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, e devemos dar a vida pelos outros, pelos nossos irmãos. Isso é imitar a Cristo. A vida que ele viveu e foi, é o que eu preciso viver e ser. Grave isso. Isso é ter vida eterna. Isso é ser eterno. Isso não é esperar a eternidade para um plano espiritual diferente desse, ou esperar a eternidade depois que essa vida passar para nós, passar por nós. Estamos falando de vida eterna nesta existência. Jesus disse para Marta: Marta, aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que estiver morto, ainda que esteja já morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê nisso? Você crê nisso? Comece a imitar Jesus. Comece imitando Jesus. Isso é ter vida. Isso produz vida. Eu confesso para vocês, eu dormi incomodado e acordei incomodado com esses textos. Onde quando eu deitei assim, me veio tudo isso para dentro de mim, em relação à vida eterna. O que é ser eterno? Alguém que anda pela eternidade. Nós passamos da morte para a vida ao amar. Quem não ama permanece na morte. O assassino não tem vida eterna. Cristo deu a vida para que você também dê a vida. Romanos 2,7 diz assim, que Deus concede a vida eterna para quem persevera em fazer o bem, buscando glória, honra e incorruptibilidade. Romanos 2,7 diz isso. Glória, honra e um ser incorruptível. Um ser de vida eterna é um ser que a corrupção não pega ele. Eu nem digo a corrupção do dinheiro, mas a corrupção da vida. A vida está totalmente corruptível. Estamos perdendo o valor da verdadeira vida. E hoje a exortação aqui é que nós tenhamos vida em abundância e vida eterna. E a vida eterna é essa:
que creiam em Deus, o único Deus verdadeiro, e em Jesus Cristo. E que você seja imitador de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita, ele disse que era a ressurreição e a vida, né? Assim como o Pai ressuscita e vivifica mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E eu digo para vocês, irmãos, Jesus quer nos vivificar. Jesus quer trazer vida para quem está morto. Aquele que vive e crê nunca morrerá, sempre terá vida. Versículo 22. O Pai a ninguém julga, mas ao Filho lhe confiou o julgamento. Versículo 23. A fim de que todos honrem o Filho de modo que honrem o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Versículo 24. Ao segredo da vida eterna. Olha só. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, quem é que está falando isso? Jesus. Jesus que está falando. Ele diz assim: quem ouve a palavra de Jesus e crê no Deus, no Pai que o enviou, tem a vida eterna. Ele não entra em juízo nesse julgamento, que ele diz aqui, que Jesus está com todo o julgamento. Quem crê na palavra de Jesus, faz o que Jesus fez, anda de acordo com o Evangelho, anda de acordo com a palavra do Evangelho, imita Jesus, esse não entra em juízo e passou da morte para a vida. Ouvir a palavra e crer é passar da morte para a vida. Versículo 25 agora diz assim: em verdade vos digo que a hora vem e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Mas como um morto pode ouvir? Ele ouvirá. E o que mais? Ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, terão vida. Mas esses que crerem na palavra de Jesus, crerem no Evangelho, aceitarem o Evangelho, eles vão passar a ouvir a voz de Jesus chamando: Lázaro, vem para fora, fulano, vem para fora. Porque eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Versículo 26. Olha que tremendo. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Porque as obras que o Pai me confiou para que eu realizasse, essas que eu faço, testemunham ao meu respeito, que o Pai me enviou. Então o testemunho é do Pai que o enviou. Esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a voz de Deus e nem visto a sua forma, como eu já disse. Ninguém jamais viu Deus, mas o unigênito do Pai, o Filho, ele revelou o Pai. E o Filho, ele tem o testemunho verdadeiro de vida que você precisa viver. Você olha para o Filho e você vê a expressão exata do seu ser, a expressão exata da pessoa de Deus, a expressão exata do divino. E se você imitá-lo, você tem a própria vida de Deus em você. Porque os assassinos não têm a vida eterna permanente em si. Aqueles que odeiam também não têm a vida eterna presente neles.
E aí parece que a coisa vai nos laçando e nos pegando de alguma forma. Porque a vida eterna é ter o Evangelho vivo em você. Não é você dizer que é evangélico, ou que é isso, ou que é aquilo. Não é você dizer que vem na igreja hoje, amanhã, todos os dias, e não tem uma prática de vida eterna em você. E esse simples exemplo do assassino, ou daquele que odeia, daquele que não ama, daquele que não perdoa, daquele que não cumpre os preceitos elementares do Evangelho, as coisas simples de que foram ensinados em Mateus 5, 6 e 7 no Sermão do Monte. Nós precisamos ter uma conversão da nossa mente. Que a nossa mente se converta e viva. Que o nosso ser se converta e viva. E tenha a verdadeira vida. Você tem que ser um ser que expressa a vida. João 6,40 diz assim: quem ver o Filho e nele crer, esse tem a vida eterna. Esse texto de João, capítulo 17, 2, ele tem autoridade, Jesus tem autoridade para dar a vida. E a vida eterna é essa: conhecer a Deus e a Jesus Cristo, aquele que foi enviado. Vai lá para 1 João agora, capítulo 5, versículo 9. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus, tem em si o testemunho. Então começa por crer. Quem crê no Filho de Deus, tem o testemunho de Deus. E assim como Ele é, deve andar como Ele andou. Aquele que não dá crédito a Deus, o faz um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Você tem a vida eterna permanente em si? Fica essa questão para nós pedirmos a orientação do Espírito, que Ele sonde o nosso coração e que nós possamos compreender que a vida eterna é o Evangelho trabalhando dentro de nós, cada dia, cada momento, em todo momento, em todas as circunstâncias, em todas as situações. O Evangelho tem que estar trabalhando. O Evangelho é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Ele continua aqui em João 5, 38. Aqui esse texto Jesus está falando com os fariseus. E olha o que ele diz, João 5, 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que me enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Jesus estava dizendo para eles: vocês não têm a palavra em vocês, porque vocês não estão crendo em mim. Quando nós não andamos de acordo com o Evangelho, de acordo com o que Jesus nos ensina, nós não temos a palavra. Ter a palavra não é saber a Bíblia. Ter a palavra é crer em Jesus. É crer no ensino de Jesus.
E aí ele vem no versículo 39 dizendo: examine as Escrituras. Quando se fala em Escrituras aqui, fala do Velho Testamento, fala do Pentateuco, fala da lei, fala dos livros que eles tinham. E ele diz assim: examine as Escrituras de vocês, vê se elas não falam de mim, vê se elas não falam e testificam a respeito de mim. Elas falam. Em toda a Escritura está escrito a respeito desse que viria, o Messias, a verdadeira vida, a vida que estava desde o princípio com o Pai e agora tem se manifestado no meio de vocês, mas vocês não estão crendo. Versículo 40: contudo, vocês não querem vir a mim para ter desvida. Eu não aceito glória que vem de homens. Sei, entretanto, que vocês não têm em vós o amor de Deus, porque eles não imitam o ensino do testemunho de Jesus. Porque eles se levantaram contra Jesus. Eles não tinham o testemunho de Jesus, eles tinham o testemunho da religião, eles tinham a religiosidade, mas eles não tinham a fé e eles não criam no testemunho de Jesus Cristo. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, imito meu Pai, e não me recebeis. Se qualquer um outro vier em seu próprio nome, certamente vocês vão receber. Como vocês podem crer, vós que aceitam a glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? A maior glória, irmãos, está em Cristo. Está naquilo que Cristo ensinou, naquilo que Cristo viveu, naquilo que Cristo foi. Eles aceitavam o testemunho de homem, mas não aceitavam o testemunho da própria vida que estava diante dele. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê, viverá. Versículo 45: não pense que eu vos acuso diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, a própria lei de vocês, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. O próprio Moisés, as próprias Escrituras, a própria lei. Mas se vocês não crerem nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Como você pode crer na palavra de Jesus se você não crê nem naquilo que as próprias Escrituras falam a respeito de Jesus? João 10:28 diz assim: quem ouve a sua voz tem a vida eterna e jamais será arrebatado da sua mão. Eu já falei aqui sobre o alimento que traz vida eterna, você sabe. Jesus disse: eu sou o pão vivo. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Tudo é Jesus, gente. João 6, do 27 ao 58, depois você pode ler. Ele nos exorta a não trabalhar pela comida que perece, mas sim pela comida que subsiste para a vida. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Jesus é o pão da vida, é o pão vivo, é o pão que dá vida ao mundo. Quem come desse pão vive eternamente. Quem se alimenta de Jesus, quem vive por Jesus, quem trabalha por Jesus, tem o seu foco em Jesus, esse vive eternamente. Tem sempre a prioridade é Cristo, a prioridade é o Evangelho, a prioridade é essa vida eterna, a prioridade é o amor de Deus, a prioridade é esses princípios. Quem de mim se alimenta, você se alimenta de Jesus, então viva por Jesus. Viva por Jesus. Quem não comer o pão da vida não tem vida. Porque nós, como eu disse, não temos vida em nós mesmos.
Mas Ele é a verdadeira comida, Ele é a verdadeira bebida, como diz esse texto todo aqui de João 6, do 6, 27 ao 58. Lê aí na sua casa umas 200 vezes, você vai ver que Ele é a verdadeira vida, que o alimento que vem dEle é o verdadeiro alimento. É isso que precisa nutrir o seu ser. João 6,63. O Espírito é que tem vida. O Espírito é o que vivifica. A carne vai ficar. A carne vai descer à sepultura. A carne não se aproveita para nada. Mas as palavras de Jesus são Espírito e são vida. Isso é eternidade. Eternidade é o que Jesus diz. A palavra que Ele diz é Espírito e é vida. Mas não é a palavra escrita, é a palavra viva de Deus dentro de você. É a própria vida de Deus vivendo. A vida de Deus é você praticar o que Jesus fez. É isso que é a vida de Deus. Fora isso não tem vida. Aquele que odeia seu irmão não tem vida permanente nele. Vida de Jesus é vida de Jesus e pronto, e acabou, não tem outra vida. Alguém pode me explicar algo diferente disso? Alguém pode me dizer algo diferente que não seja isso? Ou vou sentir um arrepio aqui, e um anjo vai vir aqui, vai bater a mão nas minhas costas, e eu vou cair, e vou rolar para cá, e vou rolar para lá, e amanhã eu vou continuar odiando, amanhã eu vou continuar andando sem perdão, amanhã eu vou continuar não dando a capa, não andando outra milha. Se você não fizer isso, não tem vida. É alguém que era religioso de aparência, ou até um cético que não crê em nada, que não crê em vida eterna, que não crê em ressurreição, que não crê em transcendência, que não crê em nada. Ou alguém que vive de aparência como os fariseus. Disfarçamos que vamos na igreja, que nos vestimos de religiosidade, nos vestimos dessa capa quando vemos aqui, mas a nossa vida não é transformada, não é mudada. Não somos capazes de voltar atrás em nada. Somos o dono da razão, não somos humildes. Precisamos ser transformados. Precisamos de vida eterna. A vida eterna é a vida de Jesus vivendo em você. Fora disso não é vida. É qualquer outra coisa que você pode colocar o nome que você quiser. O Espírito é o que vivifica. A carne não aproveita, mas as palavras de Jesus vivendo em você é Espírito e é vida. E isso é uma eternidade em você, é vida eterna. O que semeia para o Espírito, colhe vida eterna. Gálatas 6:8. O que semeia para a carne, colhe corrupção. O que semeia para o Espírito, colhe vida. Então, o que você prefere? Semear para a carne ou semear para o Espírito? Então, tudo que é carne deste lado, semeia para o Espírito. Semeia o Evangelho em você, viva o Evangelho, pratique o Evangelho, ande de acordo com o Evangelho. Como tomar posse dessa vida? Aqui tem um textinho que eu gostaria de ler com vocês, que vai fazer você tomar posse da vida eterna. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitos. Você sabe que todo mundo sabe, né? Que você já fez a confissão que você é da fé, que você é de Deus. Então toma posse da vida eterna. Versículo 17. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Olha como
você tomar posse da vida eterna, não sendo orgulhoso, nem deposite a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para que nós tenhamos prazer. Que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, e que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de que se apoderem da verdadeira vida. Isso é tomar posse. Não ser orgulhoso, não confiar em dinheiro, na riqueza. Ricos de boas obras, generosos em dar e repartir, que acumulem os tesouros que Jesus mandou juntar, tesouros no céu, um sólido fundamento para o futuro, a fim de que você tenha a verdadeira vida presente em si mesmo. Acha fácil? Quer desistir? Como Jesus falou, querem vocês também me abandonar? Aí Pedro se levantou e disse: para quem iremos nós? Se só tu tem o quê? As palavras de vida eterna, para quem iremos? Irmão, se você não tiver isso em você, o que você tem? Você não tem nada. Não importa se tem isso, tem aquilo, você não tem nada. Se você não tiver as palavras de vida eterna presente em você, você não tem nada. O resto é só qualquer outra coisa. E Judas, para concluir, falou: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de Deus para a vida eterna. É como você guardar aquelas iguarias nas conservas, né? Ficar aquele tempo ali se ajustando. Então você deve se guardar no amor de Deus, esperando a misericórdia para a vida eterna. A vida que Jesus viveu e foi aqui nessa terra, que Ele veio, palmilhou e mostrou tudo a respeito de Deus. É a vida que eu preciso viver e ser. Aí eu vou ter certeza de que a vida eterna está presente em mim. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar?